Olá, começa agora mais um programa Mercado Futuro ao vivo. Eu estou aqui no estúdio da BMF Bovespa, no Centro Histórico de São Paulo. Hoje é dia 17 de abril de 2012 e, ao contrário do que aconteceu ontem, quando todos os mercados estavam em queda, hoje as coisas se resolveram, estão indo um pouco melhor. A soja, por exemplo, que é a grande estrela, né, parece, do ano, estava agora há pouco com 8, 9 pontos de alta na Bolsa de Chicago. Mas hoje o mercado melhorou um pouquinho, apesar da... Quando a China espirra, né, já falaram isso, o mundo tem pneumonia, né? A China parece que vai crescer menos e o mundo já se arrepia todo. Bom, mas hoje não é sobre isso, sobre o mercado que eu vou conversar. Nós temos aqui no Brasil uma fundação que vai completar 11 anos, que é a Fundação AgriSUS. AgriSUS é de agricultura ou de agropecuária e SUS é de sustentabilidade, né? Forma essa Fundação AgriSUS. Ela foi formada por agrônomos e intelectuais aí do setor e ela está completando 11 anos. Hoje nós vamos conhecer um pouco do que a AgriSUS faz, do que a Fundação faz, e vamos falar de outras coisas, outros assuntos ligados a isso. Por exemplo, Rally da Safra, Dia Mundial da Conservação do Solo e outros assuntos que o meu entrevistado tem um conhecimento amplo do setor, então a gente vai poder falar de vários assuntos. Eu tenho aqui ao meu lado, com muito prazer, o Antônio Roque Deschen. Ele é engenheiro agrônomo, vice-reitor executivo de administração da USP, Universidade de São Paulo, presidente da Fundação AgriSUS e membro do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável. Boa tarde, professor. Prazer em recebê-lo. É sempre uma alegria conversar com pessoas privilegiadas, de mentes privilegiadas. Eu já faço a primeira pergunta. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que faz a Fundação AgriSUS. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você nos oferece, Regis, para falarmos um pouco da Fundação AgriSUS e, principalmente, ter esse contato com os telespectadores do canal do Boi. A Fundação AgriSUS é uma fundação, como o próprio nome diz, uma fundação de agricultura sustentável. Ela é resultante do ideal de uma pessoa nobre, de um agrônomo exemplar do estado de São Paulo do Brasil, que é o Dr. Fernando Penteado Cardoso, que foi o fundador do Grupo Maná, de pecuária e de fertilizantes, e quando no ano de 1952, no ano 2000, quando ele vendeu o Grupo Maná, ele dedicou uma parcela dos seus recursos para uma Fundação AgriSUS, com o objetivo de que ela continuasse apoiando projetos de sustentabilidade, de conservação do solo, de preservação ambiental, de plantio direto, enfim, dar continuidade aos processos de que devemos manter e conservar o solo, que é o nosso bem maior. Toda a nossa agricultura, ela é calcada e baseada nos solos. Temos que ter solos de qualidade para termos boas produções. O senhor poderia me dar alguns exemplos de projetos apoiados pela AgriSUS? Pode ser os mais recentes, porque a AgriSUS já tem 11 anos, né? A AgriSUS tem 11 anos, ela tem apoiado projetos em todos os estados do Brasil, principalmente no estado do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, onde a tecnologia do plantio direto é mais desenvolvida, no Brasil Central e também hoje na Tocantins, Maranhão, enfim, todas as regiões. Ela tem um foco principal de estimular que as escolas de agronomia façam esse tema, levem essa técnica para os seus alunos e esses alunos, se tornando profissionais, sejam seguidores desta técnica de plantio direto, de conservação do solo, de minimizar perdas de solo, minimizar perdas de água, minimizar perdas de fertilizantes, ou seja, otimizar a agricultura e principalmente
atuar também na recuperação de áreas degradadas, já que este é um grande problema do Brasil. As nossas áreas de expansão hoje seriam exatamente a recuperação das áreas degradadas. Isso exige tecnologia, isso exige investimentos, isso exige bastante estudos. Na sua visão, é uma pergunta meio... Bom, jornalista tem que perguntar, né, professor? A agricultura praticada no Brasil hoje, o senhor consideraria uma agricultura... Não é perfeita, eu sei que não é perfeita, mas o Brasil é a maior área de plantio direto do mundo. Eu acho que nós temos uma parte, pelo menos, da agricultura que já é sustentável. Essa é a minha pergunta. Assim, nós temos uma boa parte que já é sustentável, e o que chama a atenção é que essa área que já é sustentável, ela é nova também. Quer dizer, são procedimentos que começaram nos anos 70. Nós tivemos, a partir dos anos 70, mudanças significativas no desenvolvimento da agricultura brasileira. Hoje que você tem todo um acompanhamento e toda uma importância muito grande da agricultura brasileira no cenário mundial, nós vemos que isso começou principalmente nos anos 70, com a Revolução Verde de Norman Borlaug, depois com o uso da tecnologia nas regiões de cerrados e com a implantação do plantio direto. Depois nós temos aí a bioenergia e nós vamos tendo essas novas revoluções e eficiências de produção. Logicamente, este processo do plantio direto, ele também tem que ser um dogma, tem que cativar o agricultor, saber que aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está cuidando para a continuidade. A sustentabilidade, ela tem que ser econômica, tem que ser social, tem que ser ambiental. Nós temos que ter ali a preservação tanto do bioma, nós temos que ter a conservação das espécies, dos habitats, nós temos que ter um manejo da microbiologia do solo, nós temos que ter a ideia de que você tendo um solo coberto, você está impedindo que a chuva arraste o solo. Vamos estar impedindo, por exemplo, que com uma cobertura vegetal você vai estar impedindo a incidência direta do sol e, portanto, a evaporação de água, você está economizando água, você vai tendo água limpa. Então, o Dr. Fernando costuma dizer que o plantio direto é o cultivo dos solos e águas limpos. Né? E ele tem feito um trabalho muito interessante, indo a todos os estados, levando essa mensagem e apoiando muito dias de campo. Esse é um foco grande, que é uma atividade sendo exercida numa propriedade. E nessa propriedade ela tem apoio da AgriSUS para agregar os parceiros, agregar os agricultores vizinhos, para que vejam o que é possível fazer com o plantio direto. Eu acho o seguinte, além de... Eu me lembro que plantio direto, tecnicamente, é chamado de cultivo mínimo, né? Sim. Não é isso? Porque você não mexe menos na terra, enfim, tem uma série de vantagens. E o Paraná acho que é campeão nisso, né? Em termos de área e tudo. Começou no Paraná. O senhor falou muito em terras degradadas. Hoje existe uma tecnologia especial para você, por exemplo, falo muito de pastagens degradadas, né? Para você recuperar essas áreas? Sim, hoje nós temos. O fato das terras degradadas, elas começaram, por exemplo, principalmente com as pastagens. Sempre que a pessoa tem uma propriedade de boa qualidade, ela, nas suas melhores áreas, ela vai colocar as culturas nobres. Depois, numa segunda área, ela pode colocar ali alguma área de florestas, e depois ela vai trabalhar com as áreas de pastagens, mas uma pastagem que até há bem pouco tempo era uma pastagem exploratória e não uma pastagem manejada. Mas hoje, essa área que nós temos, se nós quisermos aumentar o nosso potencial de cabeças por área, quando nós temos aí uma média muito baixa aí de 0,7, 0,8, uma cabeça por hectare, há uma necessidade que você tenha
uma pastagem melhor, adubada, em alguns casos até irrigada, para que com isso você possa estar aumentando o número de cabeças e com esse aumento de número de cabeças liberando área para o cultivo de grãos e de frutíferas e outros. É que eu acho que isso vai acontecer, professor, já está acontecendo, já está acontecendo. Nós vamos a um intervalinho, voltamos já. Eu converso com o vice-reitor da USP, presidente da Fundação AgriSUS, a engenheiro agrônomo e membro do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, professor Antônio Roque Deschem. Ele está falando do que eu gosto, né, que é sustentabilidade. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Só para você anotar aí, se a Marcia ainda não pôs, se você quiser saber mais da AgriSUS, é www.agrisus, não tem erro, AgriSUS, olha, tá lá. Não, agora não. .org.br. Tá lá, a Marcia é rápida no gatilho. Então vamos ao intervalo, daqui a um minuto, meio minuto eu estou de volta. Até já.